Bom dia, queridos, queridas, graça e paz. Começamos hoje uma semana maravilhosa, né? Nós tivemos essa direção de Deus durante todo o mês de julho. Falamos sobre mulheres no profético. E essa é a última semana, né, dessa jornada maravilhosa. Eu tenho convicção, pelo Espírito e também por testemunhos, né, de como fomos edificadas, quantas mulheres foram despertadas nesse chamado glorioso. Muitas mulheres ungidas passaram por nós durante todo este mês e teremos ainda essa semana 5 mulheres ungidas de Deus, onde vai nos instruir, né? A Bíblia diz que o sábio, ele cada vez mais, ele aceita a instrução. Então, você que está aí nos ouvindo, eu sei que vocês são sábios, né? Eu falo vocês porque tem homens também nos acompanhando. Graças a Deus por isso. Então, eu quero que você comece a divulgar, né, para as pessoas. Hoje nós vamos ter Marisete Garcia, daqui a pouquinho eu estou convidando ela, tá bom? Vai conectando com suas amigas, pessoas que você sabe que precisa dessa instrução, amém? Então, daqui a pouco a gente está chamando Marisete Garcia, vamos deixar mais pessoas entrarem. Vá conectando, temos muitas coisas. E falar nisso, eu quero divulgar para vocês, amados, o evento Mulheres no Secreto, que será sábado para o mundo inteiro, entendeu? Ele vai ser transmitido aqui de Salvador, certo? Será um evento online, transmitido aqui diretamente de Salvador. A Rossana, ela está vindo para cá, vai fazer comigo, ela me fez o convite. Me senti muito honrada por isso, mas não é só restrito para Salvador, é para o mundo inteiro. Então você de todos os estados do Brasil, de toda a cidade, entra lá na bio da Rossana Lira, né, no Instagram dela, e faz sua inscrição, amados, porque vai ser glorioso. Vamos ter a participação especial de uma mulher cirurgiã plástica poderosa, que vai nos dar instruções, né, acerca de todos os procedimentos de cirurgia plástica, como de estética também, de dermatologia. E teremos também uma mulher que é empreendedora de muito sucesso. Então vai ser muito bom, a mesa redonda, onde vocês serão altamente alcançados. Fora a ministração da Rossana Lira, né? E eu também estarei ministrando com ela. Né? Graças a Deus já tem um bom número de pessoas. E eu quero que você urgentemente vá lá no Instagram da Rossana Lira, faz sua inscrição, tá bom? A gente tá fazendo convite agora para Marisete Garcia e nós vamos ouvir essa mulher de Deus, né? Glória a Deus, Marisete chegou! Bom dia, Marisete, graça e paz. Para nós é uma grande honra ter você aqui hoje, viu? Glória a Deus, a honra é minha. Bom dia a você, Vânia, obrigada pelo convite. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo. É sempre uma honra poder transmitir as verdades e os conselhos da mente e do coração de Deus. Amém. Né? E eu sei que nós teremos uma manhã bem edificadora, né? Teremos uma manhã gloriosa, onde estaremos todos na presença do Senhor, com o desejo de sermos alongados, esticados, né? Estamos aí, numa boa. Amém. Marisete, eu vou fazer uma apresentação rápida, mas eu quero que você fale um pouco de você, tá bom, gente? Marisete Garcia, ela é um ícone no nosso ministério, né? Uma das primeiras mulheres levantadas como ministra, como profeta no Ministério Verbo da Vida, né? Ela trabalha ainda com seu esposo, pastor Amaury Garcia, supervisionando, né, muitos estados do Brasil e agora a região sudeste, né? Não, região sudeste, tem mais alguma outra região, Marisete? Sim, Cascavel no Paraná e Rancagua no Chile. Pronto, Rancagua no Chile, Paraná. Marisete, ela é escritora, ela tem alguns livros maravilhosos. Foi a primeira mulher que se levantou no ministério para falar de prosperidade, né? De uma vida de prosperidade, despertando essa área no nosso ministério.
Marisete ensina também na Escola de Ministros, né? Uma matéria poderosa do Ministério Profético, como também prosperidade, né? Vida de prosperidade. Só que esse ano aqui para nós, o último ano que ela veio, ela ensinou o Ministério Profético que foi assim maravilhoso. Foi fenomenal. Então, o nome dela veio no meu coração, principalmente por causa, né, da influência tão poderosa do profético e também na Escola de Ministro. Ela é mãe de 3 filhos maravilhosos. Rafaela, que mora lá em São Paulo, Diogo e Tiago Garcia, né? Esse menino tão lindo, tão precioso no nosso ministério. Pois é, Marcelo, fala mais agora sobre você mesma. Você já disse quase tudo. Então, eu sou casada com a Mauri há quase 40 anos. Glória a Deus! Então, quero dizer a você que matrimônio é vivo, firme, poderoso e eficaz. Amém. Né? E que quando nós estamos com as nossas bases estruturadas na palavra, ele fica ainda melhor a cada ano, né? É como o vinho. Quanto mais Verdade, envelhecido, a gente vai aprendendo as fases, né? E em cada fase a gente vai se descobrindo e vai vivenciando, nos dando um para o outro de acordo com as fases. Sou mãe desses 3 meninos maravilhosos que você falou aí, né? Tenho a Raquel como nora, Bruno como genro, Arthur e Liz como netos. Então, assim, somos uma família abençoada sobre a terra, né? Graças a Deus. Então, eu sou aí escritora também, né? Esses dias nós estávamos comemorando o Dia do Escritor e eu bati palmas para mim mesmo. Muito bom, Pois é, porque é muito desafiador, né? Você receber da parte do coração de Deus e transmitir às pessoas a fim de alcançá-las. Esse é o nosso principal objetivo, nossa motivação. E aí sou serva no Senhor, estou sempre disponível na mesa, né? Durante esses 30 anos que servimos ao Senhor com alegria, com integridade, com fervor no coração. E exercer a chamada profética é algo poderoso, sublime, honroso. Amém. Né? Você está dando esse feedback ao Senhor da confiabilidade dele para com as nossas vidas. E, enfim, estou aqui para servir a você aí no que você precisar. Vamos ter um bate-papo legal. Quero dar as boas-vindas, né, a todas as pessoas. Nós temos 128 pessoas aí. E sejam bem-vindos. Daqui a pouco, só isso, Deus. Sejam bem-vindos. Aproveitem, né, da unção que está sendo compartilhada nessa manhã e nessas lives maravilhosas que Vânia teve essa ideia. O Ministério Profético tem sido descredibilizado de um tempo para cá, uns anos, né? Agora está sendo recredibilizado. Graças a Deus, né, Marisete? Graças a Deus que esse ministério vai trazer, não é? Juntamente com os outros, mas como nós estamos fazendo aqui a menção do Ministério Profético, o bisturi está na nossa mão, né? Então vamos fazer cirurgias. Isso, ô Glória. Gente, Marisete, a gente tem uma série de perguntas, mas você é livre pelo Espírito para você fluir. Eu quero saber se depois que você nasceu de novo, quando foi que você percebeu uma chamada profética, uma veia profética? Conte suas experiências para nós, porque tem muita mulher aí do outro lado que elas não conseguiram identificar e de repente tem uma semelhança com a sua experiência. Fala um pouco sobre quando você percebeu que não era uma crente comum, era uma pessoa que Deus tinha separado um ofício para a sua vida. Então, eu me converti, e assim que me converti, eu entendi que eu não poderia ser uma crente comum. Havia um ardor no meu coração muito grande a respeito de crescimento, de avanço, de alargamento. Me dirigi ainda. Mas numa experiência uma recém-experiência com o batismo no Espírito Santo, que foi assim, rapidamente eu me converti, sequenciadamente eu tive a experiência no batismo do Espírito Santo, e orando na minha casa, na sala da minha casa, eu escutei a voz do Senhor. Amém. Literalmente que o Senhor falava, porque na atualidade eu sabia que o Senhor falava. Que eu deixasse tudo que eu fazia, em termos de trabalho,
Isso foi uma experiência pessoal. Isso não quer dizer que você tenha essa mesma experiência com base na experiência dos outros. Isso, Isso tem que, de fato, ser uma experiência isso. sua, senão você vai ficar frustrado. E porque foi uma experiência minha, eu nunca me senti frustrada até o dia de hoje. Muito pelo contrário, me sinto realizada. Amém. Então, ele me disse assim que eu largasse tudo, o serviço, que ele me tornaria profeta para as nações. Então, eu nem sabia o que era lhe servir, nem sabia o que era ser profeta para as nações. Então, logo em seguida dessa experiência, veio o Rema, e eu senti a necessidade de capacitação, de habilitação. E no decorrer, logo no decorrer do primeiro semestre do Rema, eu fui identificando, de fato, o meu chamado, porque eu tinha muita percepção, eu tinha sensibilidade no espírito, eu tinha sonhos, eu tinha visões. E aí eu comecei a identificar que era o chamado. E aí eu comecei a dedicar-me a aprender aquilo que era o meu chamado. Né? Não significa dizer que você é chamado hoje e já vai estar operando nele amanhã ou imediatamente. Né? Eu passei alguns anos, na verdade, na minha ordenação, né, nós fomos a primeira turma de mulheres ordenadas, e na minha ordenação eu recebi uma palavra do pastor Butt que ele estaria vendo um trampolim na minha vida, que eu estaria entrando em um ministério, né, nesse trampolim, mas ele seria um aperfeiçoamento para aquele outro que viria e se estabilizaria. E eu sempre operaria nos dois simultaneamente, que era o ofício do mestre e o ofício do profeta. Eu tocaria, como toquei em outras unções, ao lado do meu esposo, né? Uhum. Com certeza, toquei na unção pastoral, já toquei na unção evangelística. Na apostólica, né? Exatamente, você toca, mas o seu ofício de praxe é de fato e em verdade aquilo que Deus te chamou. Não é o homem que te chama, não é alguém que te põe no título, que te dá essa nomenclatura. De fato, é o Senhor que chama, né? Porque é muito importante nós entendermos a maturidade do chamado. E eu fui estudar o que era ser um profeta, né? Fui estudar a maturidade do chamado, né? Para que a gente não entrasse em meninice. Porque a maior descaracterização do ofício profeta foram as meninices, as imaturidades, né? As situações de erros, as situações constrangedoras. E eu não queria, porque rapidamente eu entendi que o profeta falava e infalivelmente tinha que acontecer aquilo que ele falava. O verdadeiro profeta, né? Existem os falsos profetas, mas existem os verdadeiros profetas. Então, no meu caso pessoal, eu ouvi de Deus, né? E isso gerou em mim uma convicção muito forte. Né? Davi foi ungido também nessa mesma característica. E quantos anos depois, Davi começou a operar? Na minha ordenação, logo em seguida, eu comecei a ensinar. Né? Comecei a ensinar nas escolas, nos remas. Assim que a escola de ministros foi estabelecida, eu comecei a ensinar na escola. E daí eu comecei a perceber a linha profética sempre fluindo, até que eu fosse estabelecida como profeta. Porque como é que eu sei? Essa é a pergunta que você me fez. Como é que eu sei que eu tenho um chamado profético, né? Você terá um comissionamento privado. E aí o reconhecimento daquilo será público, não é? Então, você sabe disso, que você também é profeta. Então, aquilo que nós recebemos no privado evidencia no público. E foi isso que aconteceu. Amém. Marisete, deixa eu pedir uma coisinha para você. Tá meio travando.
Tá travando um pouco a sua fala. Você está usando fone de ouvido? Será que ela ouviu? Eu pedi aqui ao meu auxiliar em casa. Certo. Presta As aí o pessoas fone. estão falando que tá mudo, né? Eu queria ver se você tem um fone de ouvido aí que acho, às vezes Sim, vou é só colocar. isso. Vou Tá certo. colocar. Melhorou bastante. A imagem agora melhorou bastante. Deixa. Então me dá aí um tempinho. Tá muito bom, muito, muito edificante. Tá certo. Pessoal, enquanto ela tá pegando fone de ouvido, eu quero lembrar você, entra lá no Instagram de Rossana Lira, faz tua inscrição para Mulheres no Secreto, que vai ser online para o Brasil, para o mundo inteiro. Só que vai ser gravado, né? Gravado não, que vai ser ao vivo, vai ser feito aqui em Salvador, é só isso. Não é que é somente para Salvador, é que o lugar que ela virá, né, ela vai passar uma semana conosco aqui e ela teve a direção de fazer esse Mulheres no Secreto aqui na nossa igreja. Só que é para o mundo inteiro. Então, vai lá na bio de Rossana Lira, faz tua inscrição. Daqui a pouco ela está entrando aí. Né? A gente vai fazer uma live essa semana só sobre essa divulgação. E eu quero o maior número de mulheres possível, tá bom? Vamos ver a Marisete. Ela está conseguindo colocar um fone de ouvido. E a gente, vocês estão sendo abençoadas, queridas. Dá um ok aí, uma palminha. Eu quero agradecer, né, a divulgação de vocês dessas lives. Muitas mulheres estão entrando. Já chegamos a quase 180 mulheres. Daqui a pouco Veja passa de aí, minha querida, 200. se sabem. Pronto, melhorou bastante, Marisete. Graças a Deus. Melhorou? Marisete, Então, tem um pessoal perguntando aí que livros você poderia indicar. Você falou muito sobre que você se preparou, né? Você foi estudar. Aí tem algumas pessoas. Você lembra de alguns livros bons para as pessoas que têm esse chamado para querer se preparar? tem muitos livros do irmão Hegel, tem muitos livros de Smith Wigglesworth, tem muitos livros de A Visão Profética. Tem alguns livros dessa natureza, né? No princípio mesmo, quando a gente nem sabia muita coisa, né? Nós íamos muito apenas para a palavra e ouvíamos, e o Rema nos ajudou com isso, né? E depois nós fomos procurar mesmo tudo aquilo que podia nos auxiliar. Amém. Glória a Deus, deu uma travada. Vai dar tudo certo. Maior instrução. Melhorou, Certo? melhorou. Melhorou? Pronto, então vamos dar continuidade, né? Então, você falou, né, que logo no início você tinha sonhos, visões. Marisete, você especificamente, qual é a forma mais usual que Deus libera, né, a mente dele, as profecias? É visões, sonhos, é palavra de conhecimento, discernimento do Espírito. O que é que você percebe que é mais, se identifica mais com você? Olha, eu tenho visões, eu tenho palavra de Abertas? conhecimento abertas, muitas vezes. Amém. E eu tenho palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, operando discernimento de espíritos também. Isso não é todos os dias, nem todos os momentos, né? Entendo. Mas é uma coisa frequente, é uma coisa substancial, né? E tenho, de vez em quando, sonhos também, mas a percepção é muito aguçada. Amém. E quando a percepção chega, que você vai, né? Porque os dons do Espírito não é algo, né, que eu sou, é algo que eu faço. O ofício do profeta não é algo que eu faço, é algo que eu sou. Né? Então, eu sou profeta e, por isso, tem a unção que é disponibilizada para o propósito, para o chamado, com as capacitações, com as habilitações. E isso nos ajuda a equipar os santos, porque na nossa aliança, nós não temos que guiar ninguém como profeta, né? Nós temos apenas que trazer a testificação. Mas uma das coisas que o Senhor sempre me falou, e isso pode ajudar os irmãos que estão ouvindo, é que eu sempre levasse as pessoas a depender de Deus e não de mim. Amém.
né? Porque Efésios 4 diz que nós estamos ali, os ofícios, para equipar os santos. E é muito interessante que os santos sejam equipados para que eles tenham suas próprias palavras, suas próprias experiências com o Senhor, sua comunicação com o Senhor seja erguida, né? Seja ativa, praticada. Então, é maravilhoso isso, né? A graça nos é dada a cada um como convém, né? Como na medida do dom de Cristo. Então, é certamente que eu não vou operar em tudo, né? Nem ninguém. A gente vai operar em algumas vertentes, né? É como, por exemplo, os dons de cura. Você opera em algumas vertentes, né? Tem algo mais similar na vida de pessoas. Os dons de cura operam na vida do profeta também, né? E aí tem linhas específicas. Algumas linhas tocam alguns profetas. E aí a gente vai se movendo, né, de acordo com o dom de Cristo. Agora, não é uma opção, não. Ai, coisa maravilhosa. Não é uma opção, não. É uma honra você se preparar para credibilizar o seu chamado e quem você é no Senhor. É uma honra você estar imergido dentro dele, né? Buscando intimidade, relacionamento, né? Porque uma chamada profética não é minha escolha, foi a escolha de Deus. Então eu tenho que dar um feedback honroso para Deus. Ele, Amém. afinal, confia em mim, né? Imagine, profeta para as nações. Quantas nações eu tenho tocado? Até mesmo com os livros, né? Que hoje já está distribuído em mais de 18 nações. Isso era a minha conta há um tempo atrás, nem sei agora quanto é que está. Isso. Mas é uma forma também que Deus me usa. Os livros são ungidos, são proféticos, eles alcançam as vidas, vão aonde a gente nem imagina, né? Então, é muito importante, né, nós desenvolvermos a integridade, o caráter, né, os dons, o poder, a pureza, a santidade no ofício profético, porque isso credibiliza ele. Quantas vezes você recebe a palavra, mas tem dúvida da fonte? E aí as pessoas não devem ter dúvida da fonte. Olha aí, Cris está dizendo, tocou aqui na Argentina. Valeu, Cris, um beijo grande. Cris é poderosa. Os dons proféticos são ferramentas sobrenaturais, né? E essenciais ao corpo de Cristo. E aí, olha só, ele conta comigo, conta com você, independente de quem nós somos, porque não é por currículo que nós chegamos até lá. Né? Amós era boiadeiro, né? Eliseu era lavrador. Você pode dizer, mas eu não sou isso, não sou aquilo, não sou aquilo outro. Mas se Deus te escolheu, você é tudo que ele precisa. Né? Se Deus nos chamou, né? Isaías era um aristocrata, mas Amós, um boiadeiro. Né? Então, aí, nós precisamos só nos qualificar. Primeiro, assumir o nosso chamado. Foi uma das coisas que o Senhor sempre disse para mim. Muito bom. De novo, assuma quem eu te chamei para ser. Então, o que é que você é? Perguntou para mim centenas de vezes. Eu disse, sou, até o dia que eu disse, sou profeta. Então, ninguém me tira essa característica, porque eu sou. Porque eu tenho consciência do chamado, consciência da responsabilidade que o chamado tem, consciência do compromisso que eu preciso ter para ser efetivo no chamado, né? Para quando falar, as pessoas reconhecerem a habilidade, a capacidade de Deus e dizer assim, realmente eu vou receber a palavra, vai acontecer. Que coisa boa, né? Você falou muito em credibilidade. Há uma necessidade urgente, né, Marisete, de resgatarmos isso. Fale um pouco sobre como deve ser a conduta de um profeta. Porque as pessoas, às vezes, elas dizem, não, mas eu sou profeta, Deus me usa, e esquece, né, que tem uma conduta a ser vivida. Fala um pouco sobre isso, porque você tem uma vida respaldada nisso e você pode falar para nós com vivência, né? Você tem vida para isso. A conduta de um profeta, em primeiro lugar, deve ser a conduta de um filho. Porque antes de você ser profeta, você é filho.
é filho de Deus, né? E na conduta de um filho de Deus, você deve crescer em integridade, né? Efésios faz a listagem lá do que você não deve, do que você fazia e não deve fazer mais. Timóteo também. Então, você deve crescer na integridade, você deve crescer no caráter. Está perfeito? Não. Porque nós estamos em aperfeiçoamento. E a própria intimidade com Deus vai trazendo, né, a própria meditação na palavra, vai trazendo isso. Vai trazendo esse caráter mais apurado, mais afinado, né? Esse desejo de estar na presença. Todos os outros ofícios estão na presença, mas o profético, o ofício do profeta é muito importante, né? Você ter convicção de que ouviu a voz de Deus, porque você vai transmitir para pessoas a fim de afetar e alterar a vida de pessoas. Lógico que você não vai guiar, mas você vai testificar no coração delas coisas soberanas, coisas poderosas, né? Então, é muito importante. Se eu for inconstante de um lado para o outro, ora quero, ora não quero, ora sirvo, ora não sirvo, ora faço, ora não faço, qual é a credibilidade que Deus tem, né? De confiar os próximos passos. Então, é muito importante nós termos saúde espiritual como filho e como profeta, carregando um ofício dessa natureza, mais ainda. Né? Porque o ofício profético ele vai de encontro ao pecado, ele vai de encontro às circunstâncias, ele vai confrontando o erro. Então, é muito mais eficaz se eu estiver do outro lado, em pureza, em santidade, né? Procurando me alinhar com a palavra, procurando estar ligada à essência. Por exemplo, me veio aqui esse exemplo. Se a gente vai no shopping, seja lá onde for, tem aquelas maquininhas de refrigerantes. Né? Eu nem tomo, mas tem. Tem as maquininhas de refrigerantes. Também tomo, não. Hashtag. Tem as maquininhas de refrigerante. Né? E tem Coca, Fanta, Sprite, sei lá, grapes, outras. Geralmente tem 5. A base é a mesma, água e gás. Né? É a mesma base. Só que eu não vou apertar na... Opa! Tá tudo bem. Tá tudo bem. Opa! Pode falar, tá bem. Só que eu não vou apertar na Coca se eu desejar Sprite. Né? Porque a essência vai mudar. Não é? É diferente, a essência vai mudar. Então, se eu quero Coca, eu tenho que apertar no lugarzinho da Coca. Então, eu estarei ligado ao sabor e à essência. Então, se eu sou profeta, eu não vou estar descendo a maquininha somente, né, do pastor. Eu vou reconhecer a maquininha do pastor, mas eu vou mergulhar na essência daquilo que vai trazer sabor ao meu ministério. Muito bom. Né? Então, eu preciso ter sabor, eu preciso ter cheiro, eu preciso transmitir partículas do coração de Deus. Como eu vou estar transmitindo isso, por exemplo, na essência do sistema do mundo? Como eu vou transmitindo isso, por exemplo, na essência da carne, da alma? Eu tenho que transmitir isso com base no Espírito. Né? E por isso que eu falo que a credibilidade vem por você investigar a sua própria vida e você entrar também em ajustes. Porque quantas palavras a gente ouviu falar de fulano que recebeu uma palavra de cicrano e se casou errado. E aí depois Deus desistiu porque aquela palavra não era mais e se voltou atrás. E isso é só um exemplo minúsculo de tantas coisas que nós já ouvimos de manipulação, né? De uma projeção errada, de tantas coisas. Então, na minha vida, eu decidi que eu quero honrar o Senhor com aquilo que Ele me confiou. Amém. Muito bom mesmo. Marisete, nessa sua caminhada no profético, você recorda de algum fato assim assustador, que você se assustou? Que eu sei e é comprovado quantas palavras proféticas, né, você tem liberado. Eu lembro que você recebeu uma profecia do Senhor em uma das conferências, salvo engano,
há uns 3 anos atrás, e essa profecia está sendo divulgada no mundo inteiro. Acho que mais de 1 milhão de visualização, mais ou menos isso. Que foi você, eu não sei quem falou primeiro, ou foi pastor, alguém interpretou, não sei, acho que você trouxe, E ele você interpretou. você trouxe uma profecia de Deus acerca do cenário político da nossa nação, Isso. acerca do que Deus estava querendo fazer na nossa nação. O pastor Deuri interpretou, não é? E foi algo assim bombástico, e a gente tem visto os frutos, os resultados. Então você tem um ministério respaldado, né, pela conclusão daquilo que você já falou. Mas uma coisa é falar uma coisa tão maravilhosa, mas alguma vez você teve uma revelação, uma profecia que foi assustadora. Você não precisa ser, claro, ser uma mulher ética, não precisa dizer lugares nem nomes, mas você lembra agora de alguma coisa que você tremeu nas bases para poder revelar? Lembro, né? Eu vou falar isso, mas eu vou dar só uma pinceladinha sobre essa da profecia da conferência desses anos que você citou aí. Eu vim com a palavra, né? Eu orei em outras línguas e eu chamei Deuri para interpretar, porque Deus me mostrou que ele teria a interpretação, né? Então aí ele interpretou aquilo que eu havia falado sobre o cenário político, né? Foi dessa natureza. Eu tenho duas que eu gostaria de ressaltar. Pode falar, está sendo uma aula edificante. Uma mais antiga e uma mais recente. Eu estava em uma determinada igreja e eu abri os meus olhos e vi a pessoa que estava louvando no louvor, nua da cintura para cima. E eu fechei e abri os meus olhos várias vezes e eu tive essa mesma visão. E eu olhei e os meus olhos foram direcionados a um outro local e eu vi o rapaz nu da cintura para baixo. E eu fiquei assustada, né? E o Senhor disse, eles estão em pecado. E eu falei para a Mauri, é muito bom o apóstolo em comum acordo com o profeta, porque isso ajuda demais ao ministério, né? Isso foi muitos anos atrás. Ajuda bastante. E a Mauri disse, por isso é bom a credibilidade, porque quando você fala, se acredita, né? E aí nós chamamos os dois, e os dois estavam realmente tendo uma vida matrimonial fora do casamento. E aí nós corrigimos e, graças a Deus, hoje eles são um homem e uma mulher de Deus, tomaram caminhos diferentes, mas se arrependeram profundamente, acertaram o caminho, né? E vivenciaram uma vida no Senhor poderosa, né? Hoje eles são uma bênção, né? E a outra foi bem recentemente, eu abri meus olhos e eu vi 3 mulheres do louvor grávidas. E eu disse, Senhor, são grávidas de sonhos? São grávidas de quê? E o Senhor disse, não, são grávidas de criança. Vai, impõe as mãos que eu estou liberando, porque cada uma tem uma situação específica. Eu fui calada, impus as mãos, então elas já estão grávidas. Ô, Glória! Então é assim, vale a pena você investir, né, na sua vida, para que essa credibilidade ela fique no ar, porque é uma coisa muito desdenhada. O ofício profético, ele virou uma coisa desdenhada. Você vê até outros ofícios desdenhando o ofício profético, né? Verdade. E Deus está levantando, nesses últimos dias, essa trilha onde o trem vai passar com aguda, para trazer Jesus Cristo de volta. Não que os outros não façam isso, eu não estou descaracterizando nenhum, estou falando. Se eu tivesse numa live de mestre, eu falaria com o bisturi do mestre. Mas eu estou aqui com a live de profeta, então estou falando com o bisturi do profeta. Nós estamos com 200 e poucas mulheres já aí, maravilhadas com o que está ouvindo, porque, Marisete, quando o Senhor colocou em meu coração, eu pesei as motivações. Senhor, qual é o propósito dessas lives, né? Porque a gente nunca vai fazer por fazer. Tem que ter um propósito de Deus para que redunde, né, em edificação das pessoas. Sim, e glorifique o Senhor. E ele falou para mim que era um treinamento que ele estava
trazendo, né, para quantas mulheres estavam nas cavernas, escondidas com esse chamado glorioso, frustradas, desanimadas, com medo, e tem sido assim um despertar. E você está sendo como uma médica, uma cirurgiã, com um bisturi, mas sem trazer dor, né? Trazendo para nós leveza. Graças a Deus por isso. Eu quero falar rapidamente também. Você foi uma das mulheres no nosso ministério que foi despertada por Deus, e eu acredito que isso tem a ver com o profético, em olhar para os presídios, né? Para os encarcerados. Inclusive, você escreveu um livro acerca disso. E hoje, né, quantas pessoas estão sendo livres nas prisões? A nossa filha Leilane, Bahia, né, você conhece, ela está com um projeto lindo lá em Vitória da Ai, que Conquista. lindo! Pérolas, que ela assiste 40 presidiárias lá. Ai, que Então, maravilha! graças a Deus, só tem 40 presas lá, né? E elas foram agraciadas na quarta-feira passada, salvo engano, com uma equipe. Leilane teve graça, por favor, e foi um sonho profético que ela teve, e eu sei que muito disso você tem a ver. Fala um pouco sobre essa instrumentalidade de Deus, né, de levantar o ofício profético, não somente para dizer na igreja, assim diz o Senhor, mas para causas como essa, que você teve esse direcionamento. Fala um pouco como foi essa experiência, Marisete. Então, essa experiência foi gloriosa, até porque eu não tinha desejo nenhum de estar nos presídios. Não era minha graça. Eu também não gosto. Não Já era visitei minha quando eu graça. estudava direito, mas não gosto. Então, nunca foi minha graça, nunca foi assim o meu desejo. Eu quando me converti, trabalhei com os hospitais, levando a palavra para que eles pudessem ser curados. A Mauri foi aos presídios, passou 3 anos indo aos presídios no grupo Padom, mas eu nunca quis nenhum assunto, pelo contrário. Eu não gostava nem que ele comentasse nada. E um dia, no Rema, ensinando, eu tive uma aluna, doutora Suzana, ela era diretora do presídio feminino, eu não sabia. Ela me fez um convite para ministrar, porque ela disse que teve um sonho também. E ela me via ministrando no presídio. Eu digo, querida, eu acho que você convidou a pessoa errada, porque eu não tenho muito essa... Travou um pouquinho. Deu uma travadinha. Acho que está voltando. Em nome de Jesus. E essa visão me trazia as 8 conexões, os 8 índices, né? Os 8 capítulos de um livro. E eu disse, Senhor, o Senhor está me dando um livro. Ele disse, estou, escreve e eu vou te abrir as portas das penitenciárias, das cadeias públicas, das prisões, aqui no mundo, no Brasil e no mundo. Interessante é que faz parte do meu chamado arrancar toco. Eita, Glória! Explica aí para o nosso povo o que é arrancar toco. Arrancar toco não tem uma estrada, tem muitas matas. Mas eu tenho um machado nas mãos. Isso foi profetizado há muitos anos atrás para mim, no primeiro ano que Simon Potter veio ao Brasil. E realmente, quando ele falou, é exatamente isso. Eu tenho essa construção na minha vida, que faz parte do meu chamado. Então, não tem uma estrada. Eu arranco o toco, deixo uma estrada, e outras pessoas percorrem aquilo ali. É exatamente aquilo que Deus diz. Uns plantam, outros regam, mas Deus dá o crescimento, né? E é muito bom você saber que é de Deus que vem, que é Deus que movimenta o restante das coisas. Você só obedece. E aí ele faz as coisas acontecerem. E aí eu me alegrei muito. Ele me disse como deveria ser o projeto, né? Que era uma Bíblia, itens de higiene e esse livro. Esse livro eu construí em 15 dias. Eu fiz esse livro em 15 dias. Foi um sopro, né? Eu tive um outro sonho, me vendo assim, do lado de cá. Sabe aqueles filmes, né? Você está do lado de cá, a pessoa está do lado de cá, aquele livro, aquele vidro, e você falando com ele através daquele
vidro. Era uma mensagem, um sopro, uma inspiração de Deus. Valendo lembrar que inspiração é algo que você põe dentro e que gera em você bons depósitos. Você não pode tirar nada que não foi colocado dentro primeiro, né? Então, inspiração, as pessoas acham que é uma coisa vulgar, mas muito pelo contrário. É aquele que tem de mais compromisso com Deus, é a inspiração. Porque é o que você constrói dentro de você que vem para o lado de fora. E aí, ele veio e a gente fez o livro e fizemos a... Aí eu disse para ela, eu não quero entrar de qualquer forma, eu quero que a justiça me ampare. Então, eu fui ao promotor, que posteriormente se converteu, fui ao juiz, que posteriormente se converteu. Até hoje, doutor Carlos e sua família, a esposa já servia ao Senhor, mas ele hoje também permanece, né? Foi promovido por uma palavra profética que eu dei no gabinete dele, ele saiu, foi para desembargadoria, né? Foi ser desembargador por uma palavra profética que saiu da minha boca no gabinete dele. Então, assim, Deus faz como ele imagina, né? E depois de 5 anos nesse projeto, depois de 64 mil em dinheiro, né? 64 mil de quem não tinha nada, porque foi o projeto que durou em 5 anos esse valor. Depois de 9.648 livros entregues gratuitamente. Nós fomos para São Paulo para supervisionar as obras de São Paulo, então eu estacionei isso aqui. E 2 anos depois, Guto entra com os remas nos presídios e que tem sido assim uma libertação para muita gente, né? Então, assim, eu louvo a Deus porque eu sei, porque sei. Travou um pouquinho. Desculpa, pessoal, foi uma ligação. Eu sei que em mim eu contribuí para muitas coisas acontecerem no reino espiritual, né? Porque você sabe que existem os ambientes formados, existem as associações formadas, né? Isso produz um avivamento. E eu sei que muitas coisas aconteceram, né? Depois essa diretora, ela passou para um cargo, foi promovida também, né? E as coisas acontecem assim. Então, foi também um resultado profético. Foi muito bom. Maravilhoso esse testemunho, né? E desmistifica muito essa questão de ser profeta é só usar o púlpito, né, Marisete? Foi maravilhoso você esclarecer isso. Agora fala um pouquinho. Eu vou te dar, eu vou fazer essa última pergunta e depois você vai falar do seu coração, o que é que você tem para nós. A gente ainda tem alguns minutos que dá para falar. Como você vê a mulher no profeta? Porque eu sempre faço essa pergunta, porque dentro do nosso ministério, graças a Deus, existe uma abertura, né? Existe oportunidades, mas nem todo ministério, né, no mundo, no Brasil, se abre para a mulher pregar, quanto mais para a mulher profetizar. Né? Como é que você vê, que conselho você dá? Né? Porque tem mulheres aí de outras denominações aí nos ouvindo. Como é que você fala acerca do que é ser mulher no profético, não é? Eu sei, Vânia, e a todas que estão nos ouvindo, né, que precisa desse feedback nessa área específica, eu sei que nós só vamos andar na luz daquilo que nós temos, né? Eu louvo a Deus porque no Ministério Verbo da Vida nós podemos exercer os nossos chamados, né, com liberalidade, com leveza, com tranquilidade. Nós temos esse apoio, né? Eu mesmo tenho um apoio total, tanto da minha liderança espiritual, né, quanto do meu marido, no sentido de me apoiar, me dar as mãos, me instruir, me ensinar. A Mauri foi um professor para mim nesse tempo todo, né? Então, assim, tem sido muito bacana. O conselho que eu dou, né, é que realmente vá para a palavra. A palavra, ela é a estrutura, né, que nós temos para nós formarmos as nossas bases, aonde o nosso edifício ele vai crescer. Né? Então, se não há estrutura, nem por parte dos ministérios, nem por parte
das pessoas que são comissionadas, né, no privado, com esse chamado, com esse ofício, alguma coisa vai ter que acontecer. Então, mais relacionamento, mais intimidade, mais percepção, mais sensibilidade. Porque as pessoas não podem assassinar-nos. Nós não podemos ser assassinadas. Né? Quando a mulher ela é profeta e é esposa de um pastor, que é muito comum no nosso meio, né? Então ela deve andar em comum acordo, eles devem ser cúmplices, que é o seu caso com o Raimundo, que é o meu caso com a Mauri. Quando eu digo assim, meu irmão, ó, o senhor me disse isso, ele me lança no propósito. Porque Amém. ele sabe Raimundo que também. assim, ele me ajuda, me estimula, me apoia, contribui para que isso aconteça, né? E é muito importante nós estarmos andando nessa cumplicidade, nessa parceria, nessa unidade. Quando nós não temos isso, nós temos que ter essa cumplicidade e essa parceria, porque quando temos, nós temos em comum acordo com o Espírito Santo. Mas quando nós não temos, nós temos que ser socorridas somente pelo Espírito Santo, até que a revelação chegue. Agora, não se sinta morta, nem assassinada, porque Deus vai requerer de você e não de outros aquilo que Ele te confiou. Glória. Marisete, uma coisa puxa a outra. Como foi conciliar o chamado profético, né? E a criação de filhos? Porque você criou filhos de forma exemplar, né? A gente, para quem entrou agora, ela é mãe de Rafaela, Diogo e de Tiago Garcia. Essa joia dentro do nosso ministério. E você não perdeu seus filhos. Fala um pouco sobre isso. Muito importante, né? Tudo que nós fazíamos quando eles eram pequenos, nós temos até as lives aí da família, né? Nas sextas-feiras, para quem quiser aí participar, Sim. às 21 horas. Demos uma pausa por conta dos eventos do Ministério para honrá-los lá, né? Mas sexta-feira agora nós vamos estar voltando com o episódio Arthur e Liz. Então, nós vamos estar conversando com os netos, né? Desde criança, eles foram inseridos nos nossos contextos. Eles foram inseridos no contexto da casa, no contexto da meditação, no contexto da estrutura da palavra, né? Eles pregavam pequenininho nos cultos domésticos. Eles viam quando o Senhor nos dizia assim, fazer ofertas sacrificiais grandiosas que nós fazíamos, como foi o caso de dar carro, de dar casa, de dar apartamento. E eles viam tudo isso, participavam e viam o feedback chegando às nossas mãos, a colheita chegando. Então, eles sempre viram que a estrutura do reino era muito mais real do que a estrutura lá fora. E eles quiseram isso para eles, né? Todos eles são formados, temos 2 advogados, uma doutora do sono, né? São inteligentes, fluem nessa linha, nessa vertente de abençoar as pessoas, mas fluem também em abençoar o reino, né? São inseridos nos seus chamados. Rafael e Bruno são pastores, né? Tiago, maravilhosos. Né? São pastores lá em Pastor Janduí, em São Paulo. Diogo está no Ministério de Socorros, é uma vertente poderosa, né? Porque tem um ofício também profético. Vamos para frente. Fala aí. Parece muito com você. É isso mesmo. Marisete, agora nós queremos ouvir. Eu tenho certeza que nesse tempo Deus tem comunicado coisas no seu coração. Nós temos cerca de uns 8 minutos por aí, ou 9. E eu quero que você fale agora. Pessoal, eu vou desativar os comentários só para a gente absorver um pouco mais das pérolas que Marisete vai lançar para nós. E esse PicPay aí também, se você deseja honrar a vida da nossa ministra Marisete, fique à vontade, tá bom? Passa para nós, a gente libera para a conta dela. Ela não pede nada, mas nós queremos honrar a unção na vida dela, tá bom? Vou desativar só um instantinho para a gente ficar, Marisete, mais conectado com o que você tem do seu coração. Amém. A expectativa, né, desses mais de 100 dias de quarentena, né, que já passou disso tudo, é que você pudesse ser ativado por dentro para construir coisas novas e sair dessa situação melhor ainda.
né? Então, assim, o que Deus tem me falado, para falar para vocês especificamente nesta manhã, é o que está escrito em 1 Timóteo 4,14, né? Que diz assim: cultive estas coisas, mergulhe nelas, todos perceberão quanto você amadureceu. Fique firme em seu caráter e em seu ensino. Não se desvie, apenas fique firme. Você e seus ouvintes vão experimentar a salvação, né? Então, eu queria deixar para vocês, todos que têm esse ofício, né? Essa questão de você... Tem versões que dizem assim: desejai sinceramente os dons espirituais, procurai com zelo os dons espirituais, busquem, outra versão diz, com dedicação, né? Os dons espirituais. Para quê? Para que o seu aproveitamento, para que o seu progresso, para que o seu sucesso possa ser visto. Nós não podemos buscar somente por isso, para que as pessoas nos consigam enxergar, né, como pessoas que progredimos, que amadurecemos, que ficamos bem-sucedidas, mas para que nós não sejamos negligentes com o dom que Deus nos tem compartilhado. É muito importante, irmãos, nós não sermos negligentes com o dom. Então, ele diz, procure se dedicar. Se você é um profeta, você precisa se dedicar. Se você ensina, você precisa se esmerar ao ensino, né? Tem várias formas. Talvez você seja fluente na pregação e não no ensino. Mas, de qualquer maneira, a proposta é ficar firme, não se desviar daquilo que o Senhor falou no ano de 2020 ia acontecer. Então, às vezes, eu mesma fui veículo, no último dia de pregação em Guarulhos, acredito que você e muitos outros trouxeram palavras proféticas para o ano de 2020. E o povo está se esquecendo disso. E nós não podemos nos esquecer do que Deus falou, porque o que Deus falou e fala é prioridade, né? Nós temos prosperado em meio à crise. Nós vendemos e compramos um apartamento em meio à crise, em 3 dias. Né? Então, coisas aconteceram. Meus filhos estão prosperando em meio à crise. Nossa família está prosperando em meio à crise. Não só estou falando prosperidade financeira, não, porque tem a prosperidade junto. Espiritual, emocional, física, financeira, coisas têm acontecido. Eu vivenciei um milagre profundo essa semana. Meu irmão foi encontrado morto. Em 24 horas ele estava de alta, basicamente. Aleluia! Eu lembro, então, você falou. Por isso não estive na live anterior. Prosperidade, né? Emocional. Você passar esses dias sem ser atingido. Você passar esses dias, né? Sem ser envolvido em medo, em indiferença, em manipulação, em confusão política, né? Isso. Eles estão interessados mais neles, a gente não. Então, a gente tem que mergulhar na palavra e procurar nos dedicar ao que nós estamos ouvindo da palavra, para que nós saiamos, né, em sucesso e em vitória, porque não tem derrota para nós. Amém. Né? Então, a minha palavra é: honre ao Senhor com o chamado que Ele tem dado para você, sem ser, de forma nenhuma, negligente a isso. Né? Então, quais são os conselhos que eu te dou para esse finalzinho? Né? Caminhe mais perto de Deus. Esteja mais perto. Seja essa sua principal motivação. Seja a intimidade sua principal prioridade. Né? Porque isso vai resultar em confiança, isso vai resultar em credibilidade, isso vai resultar em segurança. E você vai poder falar a palavra com ousadia, com intrepidez. Porque ousadia não se pega assim, ó, se esfregando, não. Ousadia vem de relacionamento, de intimidade. Quando eu ouço do Senhor, se Ele disser, vai para o alto mar, eu vou. Porque eu sei que eu estou ouvindo. Então, esses dias de quarentena, né, foram maravilhosos para nós nos esvaziarmos de nós mesmos e nós ficarmos cheios dele, criarmos um ambiente, criarmos associações poderosas, sermos avivados no Espírito, né? E desenvolvermos essa percepção e essa sensibilidade que vem pela inspiração. A inspiração, oh meu Deus, que coisa maravilhosa é a inspiração do Senhor. Então, esses são os conselhos para que você seja profeta valente, né? Para que você tenha um encargo, um dever, né? Um papel, uma ocupação, uma incumbência
e esse seja o seu exercício ministerial nesta função. Aleluia. Aleluia. Que manhã gloriosa, gente. Eu vou ativar agora os comentários de novo. Eu soube que pastor Eliomar, né, lá de... como é o nome do lugar, Raimundo? Raimundo, o nome do lugar do pastor Eliomar. Pelotas, no Rio Grande do Sul. Pelotas. Ele está aí, o esposo da profeta Socorro, né? Socorro é o profeta, como diz aí os pernambucanos de Torá, né? Então, pastor Eliomar, que honra ter o senhor aí na nossa live. Essa live vai ficar gravada, Marisete, onde você pode enviar para o seu povo, né? Seus seguidores. Tem muitas pessoas novamente ouvindo, porque estamos em uma aula profética. E com uma das profetas mor do ministério, né? Mas fui do iniciozinho. Do início mesmo, mas continua tão ativa quanto antes. Olha, né? eu agora sou que vai. tão fervorosa, tão fervorosa. Eu não quero perder essa característica, eu acho isso brilhante, sabe? Porque intensa, você vai ouvir, né? uma palavra, sou intensa. Você vai ouvir uma palavra para você comunicar essa palavra, né? Se não houver intensidade, se você mesmo não acreditar em você, se você mesmo não acreditar naquilo que você está ouvindo, como é que você vai ter essa intensidade, né? Isso, então você precisa ter esse aquecimento geral, completo. Você também é assim, cheia do Espírito, coisa boa. Obrigada. Cheia da palavra. Muito obrigada, Marisete, viu? Foi uma honra ter você. E, pessoal, se você quer honrar a vida da Marisete, tem aí nosso PicPay, que eu não peguei com ela, tem o nosso, mas a gente envia, né? Ou se você quer pegar a conta dela, vai para o meu Zap, muitos têm meu Zap aí, que a gente transmite. Eu quero sua conta, mas é porque a gente quer honrar a sua vida com uma sementinha, né? Amém, pelo menos para obrigada. um café com o seu esposo. E dá um abraço muito para o obrigada Mauri. a todo mundo. Sim. Muito obrigada mesmo, foi muito produtivo. Vai ficar, muita gente vai ouvir novamente, tá bom? Um abraço, muito querida. Obrigada agora eu quero divulgar Tá, posso se despedir, querida? Pode. Obrigada a todos, um beijo grande. Que todo o seu tempo investido nesse momento venha repercutir em grandes colheitas na sua vida e tudo mais que você entender. Muito Amém. Obrigada pelo carinho, pelo amor. Amém. Tudo. Obrigada pela influência maravilhosa que você tem nas nossas vidas, né? Muitas mulheres, muitos homens. Muitos não morreram precocemente por causa da sua ousadia. Amém. Glória a Deus. Você segurou a vida de muita gente, Marisete, a gente sabe disso. Muito bem. Que Deus te abençoe ricamente. E só os dias que estão à frente não é só uma adágio popular, não. Vão ser muito melhores, né? Amém. Muito melhor. Vai haver uma antecipação de coisas na sua vida. O Amém. seu ministério, eu creio em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Estamos com muitas expectativas, né, para voltar, não à normalidade, mas para perseverar na sobrenaturalidade. Porque normal é o cão, que age todo dia da mesma coisa. Muito bom, essa é a Marisete que a gente conhece. Um abraço, querida. Enquanto isso, abraço a todos. Obrigada. Enquanto isso, queridos, eu quero informar que amanhã nós teremos... Eu não lembro se é Miss e eu estou meio confusa com isso. Viu? Miss e a Miriam Leal. E faz sua inscrição no Mulheres no Secreto. Aí tá a bio, Mulheres na @Rossana Lira. É um projeto lindo que a Rossana tem de alcançar muitas mulheres. Então, você é a nossa convidada, querida. Amém. Vai lá, se inscreve, porque vai ser aqui em Salvador. Né? Vai ser aqui em Salvador a gravação ao vivo, vai ser no sábado mesmo, às 19h30. Mas é para o mundo inteiro. Então, você, mulher de outros lugares, se inscreve urgentemente, que vai ser poderoso, amém? Um abraço a todos. Amanhã às 10 horas estaremos aqui, teremos várias lives. Quero também indicar a live de 16 horas da Maísa. Né? Maísa é nossa parceira ministerial. Ela também está começando uma live hoje sobre profético. E eu vou estar ministrando na sexta-feira, junto com ela. Mas tem outras pessoas, não só mulheres, mas homens também. Live no profético. Vai lá, 16 horas. A gente tem que encher, né, Marisete? A nossa mente, o nosso espírito, nossa alma de palavra.
né? Por mais, tem que haver muita comunicação mesmo, divulgação da palavra da fé nesses dias. Então, um abraço a todos, Deus abençoe todos. Você de Santa Rita, obrigado pela sua audiência, Pojuca, Pedra de Guaratiba, tem gente aí de Pedra de Guaratiba, pastor Jacome, lá de João Pessoa, estava aí também nessa live. Um abraço, obrigada. Nos siga nas redes sociais, tá bom? Nos siga nas redes sociais, no @Verbo Salvador, como também no YouTube. Temos pregações gloriosas. Um beijo a todos, Deus abençoe. Estamos